Uma das maiores civilizações de nossa história pertenceu aos antigos egípcios. Floresceu nos vales férteis do rio mais longo do mundo, o Nilo, onde uma magnífica civilização surgiu das areias circundantes e durou cerca de 3.000 anos. Essas pessoas engenhosas se tornaram uma cultura ímpar no mundo antigo. Os antigos egípcios deram vida a uma variedade de deuses e deusas e criaram uma mitologia colorida e natural pela qual governavam suas vidas. Conforme o tempo passava e seus avanços cresciam, os egípcios foram os pioneiros em algumas das primeiras tecnologias do mundo, por exemplo, a matemática, fabricação de papiros, sistemas de escrita, medicina e construção de pirâmides. Eles nos deram algumas das melhores realizações da humanidade, que permanecem impressionantes e maravilhosas até os dias de hoje. E para celebrar esta grande civilização antiga, vamos examinar os 15 principais fatos interessantes sobre o Antigo Egito. Venha conosco descobrir estas fascinantes curiosidades sobre o Egito Antigo. Meu nome é Fábio Luciano. E sejam todos muito bem-vindos ao canal Incrível História. O panteão egípcio. Uma das características mais surpreendentes da antiga civilização egípcia é seu panteão, e em particular, a grande quantidade de diversas divindades e seres. Hoje conhecemos mais de 1.500 deles pelo nome. Deuses egípcios antigos, Amun-Ra e a deusa Mut, podem ser vistos à direita, e faraós encontrados no templo Khonsu. As divindades egípcias estavam intimamente ligadas à vida diária das pessoas e muitas vezes eram a personificação de itens do dia a dia, ocorrências e fenômenos naturais. Além disso, eles eram, em sua maior parte, a personificação dos animais que dominavam os vales do Nilo. E as divindades menores geralmente estavam conectadas a coisas cotidianas aparentemente triviais. A mumificação. Outro fato único e interessante sobre os antigos egípcios é esta parte surpreendente de seus rituais funerários, a mumificação. Quase todas as suas práticas e ritos funerários estavam ligados à crença na imortalidade. Nos primeiros dias, a mumificação era natural, os corpos eram ressecados pelo ambiente hostil do deserto. Mas com o passar do tempo, o processo de mumificação tornou-se elaborado e até certo ponto artificial. A preservação dos corpos costumava ser reservada aos indivíduos mais ricos e envolvia a remoção dos órgãos, cobrindo-os com sais de natrão e envoltórios de linho. O processo durava 70 dias em seu estado mais avançado. A idade. A própria idade da antiga civilização egípcia e a linha do tempo em que ela se estendeu é um fato digno de menção e admiração. Com o início do período dinástico geralmente surgido por volta de 3.000 a.C., e os períodos dinásticos em geral terminando com Cleópatra em 30 a.C., a idade dessa civilização chegou perto de 3 milênios. E isso por si só é incrível. Mostra-nos o poder e a importância do Egito, e como conseguiu perseverar, por tanto tempo, através da superioridade e de tecnologias avançadas. As pirâmides. Todo mundo sabe sobre as pirâmides, a herança imortal do Antigo Egito. Pesquisadores analisaram a física da Grande Pirâmide de Gizé no Egito, e descobriram algo peculiar: o formato da estrutura, os materiais usados em sua construção, e o alinhamento com corpos celestes no espaço é ideal para concentrar certas ondas eletromagnéticas. Essa abordagem teórica provavelmente não fornecerá informações sobre as pirâmides como tumbas, mas sim pode levar ao conceito de que as pirâmides foram a criação de um sistema de nanotecnologia. Mesmo hoje, as pirâmides continuam a confundir todos os visitantes. Eles exibem perfeitamente a riqueza e o poder absoluto dos antigos egípcios e sua indústria, bem como uma clara ênfase de sua crença na vida após a morte. A medicina. Alguns dos primeiros avanços medicinais vieram do Antigo Egito. Os escritos de hieróglifos sobreviventes detalham algumas das técnicas e métodos usados no tratamento de feridas e doenças. Além disso, algumas das primeiras especializações medicinais surgiram no Egito, com alguns médicos se concentrando apenas em certos tipos de doenças. A amputação era comum, assim como a sutura da ferida e a prevenção de infecções. Além disso, alguns dos membros artificiais mais antigos apareceram no Egito, onde esculturas de madeira substituíram membros amputados. Embora primitiva para os padrões modernos, a medicina no Egito era altamente desenvolvida para a época e cobria uma ampla área de especialização.
A matemática. Mesmo no período pré-dinástico no Egito, os primeiros cálculos matemáticos apareceram, com um sistema numérico totalmente funcional. 4 operações matemáticas básicas eram bem conhecidas dos egípcios: adição, multiplicação, divisão e subtração. A par de conhecimentos de álgebra e geometria, cálculo de frações, volume e área. Eles também tinham conhecimento do Teorema de Pitágoras, à sua maneira, e seus edifícios geralmente exibiam a proporção áurea. Hoje, existem várias escritas de papiro matemático sobreviventes, incluindo o famoso papiro matemático Hindi e o mapa astronômico da tumba de Senemut. A escrita. Os egípcios eram bem conhecidos por seu sistema de escrita, os hieróglifos. A escrita hieroglífica remonta a 3000 a.C. e consistia em várias centenas de símbolos. Mas você sabia que os hieróglifos não eram a única forma de escrita no Antigo Egito? Geralmente eram usados apenas de maneira formal, como inscrições em tumbas e monumentos. Mas, na verdade, havia uma escrita mais simples, chamada hierática, uma versão cursiva, que era usada em situações cotidianas, por escribas, padres e funcionários. Era muito mais simples e rápido de escrever do que os hieróglifos. Foi dominante até cerca de 1000 a.C., quando a escrita demótica assumiu o controle, talvez uma escrita ainda mais simples. A primeira paz. O fato de o primeiro tratado de paz da história ter sido feito pelos egípcios também é muito importante e precisa estar em nossa lista. Este tratado data de cerca de 1259 a.C. e foi feito entre os egípcios e os hititas, após quase 2 séculos de conflito e inimizade. Naquela época, ambos os lados tinham amplos motivos para cessar os conflitos e pedir a paz, uma vez que os egípcios estavam sob a ameaça dos infames povos do mar e os hititas do invasor Império Assírio. Ambas as versões do texto do tratado sobrevivem até hoje, totalmente traduzidas. Este tratado de paz é conhecido como Paz Eterna. A faiança. Você sabia que os egípcios desenvolveram um estilo único de cerâmica conhecido como faiança? Esta era uma cerâmica de quartzo sinterizada que exibia vitrificação, o que significa que tinha um brilho de várias cores, principalmente azul e verde. É um pouco semelhante ao vidro e era usado em todas as formas de utensílios de cerâmica, desde ornamentos a joias e monumentos. Também foi amplamente exportado para o mundo antigo e construído localmente em todo o Egito. É frequentemente descrita como a primeira cerâmica de alta tecnologia, e hoje sobrevive em numerosos achados arqueológicos. A construção naval. Mesmo por volta de 3000 a.C., os antigos egípcios dominavam totalmente suas técnicas de construção naval. Eles os usavam para navegar para cima e para baixo no Nilo, que era uma parte imensa de sua economia, e também para o comércio marítimo com as nações vizinhas. Em sua forma mais antiga, eram navios de tábuas, mas desenvolveram-se continuamente em barcaças e navios de transporte únicos. Os egípcios dominavam o uso de trenéus, pinos de madeira para conexão, e também o uso de piche para calafetagem. Também foram utilizadas juntas de encaixe e espiga, mostrando sua compreensão e domínio do trabalho em madeira. O navio egípcio antigo mais famoso e totalmente intacto é o navio Chufu, encontrado selado na pirâmide de Gizé. Ele mede quase 44 metros de comprimento. As Forças Armadas. Há uma razão pela qual os egípcios conseguiram dominar o Antigo Oriente Próximo e criar um vasto reino por tanto tempo. E esse motivo eram seus militares qualificados. Em sua maioria, os soldados eram civis treinados pela população em geral, mas com o tempo, muitos mercenários também encheram as fileiras. Estes vieram da Núbia, Líbia, Cuxi e outros lugares. Os militares egípcios confiavam no uso de arcos e flechas, mas também no uso de escudos, lanças e espadas Khopesh exclusivas. Eles também eram conhecidos pelo uso de carros de guerra, que adotaram de seus inimigos hicsos. A dieta. Você pode se surpreender ao saber um fato único sobre a dieta egípcia, pois era uma dieta simples. Mais comumente, consistia de pão e cerveja, e também grandes quantidades de vegetais, principalmente cebola e alho, que os egípcios acreditavam ser altamente benéficos para a saúde. Tâmaras, figos, alfarrobeiras e outras frutas também eram comuns. Para o povo comum,
A carne era reservada principalmente para festas, enquanto as classes altas a faziam com mais frequência. Peixes e aves eram alimentos comuns, principalmente com a proximidade do Nilo. Curiosamente, a cerveja egípcia era a parte mais comum e básica de sua dieta, consumida diariamente e com frequência. Mas não se engane, estava longe da cerveja de hoje. Era rico e nutritivo, bastante semelhante a um purê ou mingau. O entretenimento. Ao contrário da crença popular, os antigos egípcios realmente sabiam como se divertir. Eles gostavam muito de música e dominavam o uso de símbolos, pandeiros, tambores e sinos, enquanto importavam outros instrumentos de longe, como alaúdes e liras. Eles também tinham seu icônico instrumento de sistro, que era como nenhum outro, e muito semelhante a um chocalho. Além da música, os egípcios gostavam de jogos de tabuleiro. Muitos tipos diferentes são conhecidos hoje, como Senet e Mem, que são jogos de tabuleiro em que os peões se moviam. Outro jogo de tabuleiro muito especial era o Onzen de Jacals, que se espalhou do Egito para muitos lugares distantes. Senet é um dos jogos de tabuleiro mais antigos conhecidos. A literatura. Embora os primeiros escritos egípcios fossem inscrições de tumbas e monumentos, lidando com aspectos religiosos e vida após a morte, mais tarde eles se tornaram mais complexos, e lentamente, a literatura egípcia começou a se desenvolver. Uma espécie de escrita autobiográfica tornou-se popular e foi gravada nas paredes dos túmulos. Outro gênero único de literatura antiga foi desenvolvido e era conhecido como sebai, ensinamentos, instruções, que documentava ensinamentos éticos para um modo de vida verdadeiro. Um dos melhores exemplos da literatura egípcia antiga é conhecido como a História de Sinui, escrita por volta de 1800 a.C. Seu autor é desconhecido, mas é amplamente proclamado como o Shakespeare egípcio. O trabalho é escrito em forma de verso e também pode ser executado. Ele sobreviveu em vários fragmentos, o que nos diz que era extremamente popular em sua época. A lei. Um fato importante sobre os antigos egípcios é que eles tinham um sistema jurídico bem desenvolvido. Em sua liderança estava geralmente o governante, um faraó, que trazia novas leis, garantia a ordem e fazia justiça. Em todos os processos judiciais que lidavam com disputas e ofensas menores, um conselho especial de anciãos presidia, conhecido como Kember. E quando os casos eram graves, presidia um grande Kember, à frente de quem estava o faraó. Uma parte fundamental desse sistema eram os escribas. Eles mantiveram todos os registros, avaliaram os impostos e trataram da administração. Por volta da vinda do novo império, os oráculos começaram a desempenhar um papel importante no sistema legal. Nessa época, os deuses eram chamados por justiça, onde uma efígie de um deus tinha que dar uma resposta, sim ou não, por vários meios orquestrados. E assim termina nossa pequena lista de 15 fatos interessantes sobre o Antigo Egito. Não há dúvida de que esta magnífica civilização realmente deixou marcas enormes em nosso mundo, e que permaneceram até hoje. Os contos desta era na história podem nos manter ocupados por dias a fio, e a quantidade absoluta de maravilhas arqueológicas continuará a nos intrigar nas próximas gerações. Porque muitas vezes não temos consciência de quão avançados e maravilhosos esses povos antigos realmente eram durante todos aqueles milênios antes de nós. As pirâmides do Egito são sem dúvida uma das estruturas mais misteriosas da Terra. Não sabemos quando foram construídas, e como exatamente foram construídas, e o mais importante, por que foram construídas. Se você quer saber os fatos que foram revelados sobre estas magníficas construções, fique conosco neste vídeo incrível que fizemos para vocês. Meu nome é Fábio Luciano, e sejam muito bem-vindos ao canal Incrível História. De Nikola Tesla, que talvez seja o maior inventor de todos os tempos, estava a atração especial das pirâmides, e durante sua carreira ele tentou desvendar seu mistério. Sua ideia foi rejeitada e esquecida no século passado, mas, considerando que Tesla é diretamente responsável por 80% da tecnologia que usamos hoje, devemos examinar suas teorias com uma mente mais aberta. Em 1905, o físico Nikola Tesla registrou a patente US 78,
741, que é chamada de a arte da transmissão de energia elétrica pelo meio natural. Nos seus estudos incluía planos para uma série de geradores em todo o mundo. Tesla percebeu que a ionosfera brilha com energia elétrica que pode ser facilmente conectada. A Terra, de acordo com Tesla, é um enorme gerador de energia que gira em torno de dois polos magnéticos, dos quais energia ilimitada pode ser aproveitada usando o meio ou a forma certa. Seu dispositivo foi mais tarde chamado de pirâmide eletromagnética de Tesla, com base em seu design, que tinha a forma de um triângulo sinuoso criado por uma pirâmide real. Isso parece ter ocorrido após a investigação da localização das pirâmides, porque o que parece ter acontecido é que ele percebeu que esta não é a forma da pirâmide, embora as pirâmides apresentem energia fractal com muito mais eficiência do que outros tipos de projetos, mas o que ele descobriu foi que a localização das pirâmides é quem criava a energia, e quando ele construiu suas instalações em Colorado Springs, e depois na costa leste, ele o fez de acordo com as leis pelas quais as pirâmides de Gizé foram construídas. Estava relacionado à órbita elíptica da Terra e à relação desses locais com o Equador, porque de alguma forma há uma conexão entre esses locais muito específicos e o campo geral de energia da Terra. E por causa disso ele acreditava que poderia transmitir energia elétrica sem fio. A descoberta e o instrumento de Tesla desapareceram após sua misteriosa morte em 1943. De acordo com Nikola Tesla, número 369, são a chave do universo. Tesla ficou tão obcecado com seu 369 que cercou um prédio 3 vezes antes de entrar. Ele limpou seus pratos com 18 guardanapos. Viveu em quartos de hotel apenas quando o número deles foi dividido por 3. Ele fez cálculos sobre as coisas em seu ambiente imediato, apenas para ter certeza de que o resultado é aceitável, por meio de 3, e ele baseou suas escolhas nos resultados. Ele fez tudo em grupos de 3. Mas o que Tesla estava tentando nos fazer entender? Primeiro, devemos entender que não criamos a matemática, mas a descobrimos. Esta é a linguagem universal e a lei, não importa onde estejamos no universo, 1 e mais 2 sempre serão iguais a 3. Tudo o que existe no universo obedece a essa lei, essas formas estão na natureza, mas os antigos imitavam essas formas na construção. Se a obsessão de Nikola Tesla fosse com esses números, e seu propósito fosse definir sua localização e tempo no espaço, será que os humanos antigos criaram monumentos como as grandes pirâmides, para nos lembrar dessas verdades? As imagens a seguir não nos deixam dúvidas que o conhecimento de Nikola Tesla era baseado em descobertas do mundo antigo. Para finalizar este vídeo, deixaremos a entrevista de Nikola Tesla à revista Immortality, realizada em seu laboratório, em Colorado Springs, no ano de 1899. E com as palavras dele mesmo você verá ele confirmar que todo o seu conhecimento e suas invenções são de natureza dos tempos antigos da civilização humana. Desde já agradecemos sua audiência, e pedimos que nos ajude já inscrevendo-se no canal, para que alcancemos recursos para criar vídeos cada dia melhores para vocês. Fique com a entrevista a seguir. Senhor Tesla, você ganhou a glória do homem que se envolveu nos processos cósmicos. Quem é você, Senhor Tesla? A pergunta é direta, Sr. Smith. Eu vou tentar dar-lhe uma resposta também direta. Alguns dizem que você é do país da Croácia, da região chamada Lika, onde junto com as pessoas estão crescendo árvores, pedras e céu estrelado. Eles dizem que sua aldeia natal é nomeada após as flores da montanha e que a casa onde você nasceu fica ao lado da floresta e da igreja. Realmente tudo é verdade. Tenho orgulho da minha origem sérvia e da minha terra natal croata. Os futuristas dizem que os séculos 20 e 21 nasceram por antecipação na cabeça de Nikola Tesla. Pretendem criar, inclusive, uma arma que causa as vibrações do terremoto. O senhor concorda? Sim, estas são algumas das minhas descobertas mais importantes. Eu acabei sendo derrotado. Eu não consegui fazer o melhor que eu queria.
E o que foi, Sr. Tesla? Queria iluminar toda a Terra. A eletricidade suficiente para se tornar um segundo sol. A luz poderia ser vista sobre todo o Equador. A humanidade não foi preparada para o que é muito bom para ela. E um exemplo foi o que aconteceu em Colorado Springs, pois enquanto eu trabalhava a energia elétrica, eles trabalhavam a energia mental das pessoas. Existe energia nas músicas de Mozart, no interior da Terra. Existe energia até na alegria, na paz, no amor. As energias existentes são expressas em uma flor que nasce da terra, no alimento que elas produzem. Eu sempre observei a energia e a forma que elas influenciam as pessoas. Mas também homens maus descobriram como usar certas energias contra as pessoas. A vida tem números infinitos de energia. Eu, como cientista, sempre procurei encontrar essas energias. E elas estão em todas as formas da matéria. Tudo que eu fiz a vida toda foi buscar por elas. Mas os mesmos que controlam as rédeas também controlam o freio. E existem muitas outras coisas envolvidas. E o que são essas coisas? Eu dou exemplo da comida. Estão tirando o poder do povo de obtê-la, a não ser que compre com eles. Apostaram no poder do vinho e hoje se consideram como deuses. Defendem que estão trabalhando para destruir o poder do mal, destruir o sofrimento que afeta a vida do homem. Recorrem às vezes à epidemia. Neste presente século, a doença tem se espalhado pela terra. É muito difícil destruir o poder do mal e do sofrimento em que a vida do homem está submetida. Eu sempre trabalhei muito na intenção de despertar a energia contida no ar. Ali estão principais fontes de energia. Quando o ar está parado, é apenas uma energia que repousa. Na janela do seu quarto no hotel, no 33º andar, todas as manhãs, chegam os pássaros. Sim, um homem deve ser sentimental em relação aos pássaros. E isso é porque os pássaros têm asas. Nós também temos asas, só não sabemos que podemos voar também em nossas ideias. Você não parou de voar desde então? Eu já tentei voar a partir do telhado, mas caí. Os cálculos de uma criança sempre estão errados. Mas nas asas da juventude está o futuro. Você já se casou? Suas fotos quando jovem revelam um homem muito atraente. Sim, eu não. Existem dois pontos de vista: muito carinho ou nenhum carinho. Para certas pessoas, a mulher nutre e fortalece a sua vitalidade. Ser solteiro também faz o mesmo com outras pessoas. Eu escolhi este segundo caminho. Algumas pessoas reclamam por você atacar a relatividade. Você afirmou que o assunto não tem energia. Por que afirmou isso? Não, já que se fala em energia, é importante sim. Senhor Tesla, é como quando você disse que nasceu pelo seu pai e não com você. É exatamente. A energia original e eterna é o que conhecemos como luz. O que nós enxergamos é uma expansão de formas infinitas de luz. E a energia que ela carrega é mais antiga que ela. A energia está presente em tudo e foi necessária para a criação. Sua adversidade, a teoria da relatividade vai tão longe a ponto de, em algumas palestras, você ir contra Einstein. Lembre-se, não é o espaço que é curvo, mas a mente humana que não pode compreender o infinito e a eternidade. Se a relatividade fosse claramente compreendida pelo seu Criador, ele teria ganho a imortalidade. O espaço curvo de Einstein é o caos. O caos não é música. Einstein é apenas um mensageiro em seu tempo. Senhor Tesla, você ouve essa música? Eu ouço isso o tempo todo. A minha orelha espiritual é tão grande como o céu que vemos acima de nós. E a minha orelha natural, ela é aumentada por um sonar. De acordo com a teoria da relatividade, duas linhas paralelas se encontrarão no infinito. Esperamos que com a direção da curva de Einstein, ele também se endireite. Não, na verdade, não tenho nada contra o Sr. Einstein. Ele é uma pessoa gentil. Eu vou escrever para ele e tentar explicar que o éter realmente existe. Está repleto de partículas que mantêm as coisas em harmonia. Vou documentar todas as suas palavras, prezado Sr. Tesla. Fico agradecido. O primeiro requisito é uma alta consciência da sua missão e trabalho a ser feito. Tudo o que você determinar fazer, certamente você deverá buscar esse objetivo.
mesmo que você tenha que fazer alguns ajustes, talvez 2, 3. Qual é a terceira condição de ajuste, Sr. Tesla? Que você tenha uma devida orientação para as energias vitais e espirituais no seu trabalho. Você deve gostar do que você faz. E existe ainda um quarto requisito. É anexar a satisfação do seu trabalho com o seu dever. O que você quer dizer, Sr. Tesla? Que o nosso corpo é uma máquina perfeita. Conhecer o funcionamento do seu corpo físico e mental é importante para se manter sempre bem. E isso inclui também a alimentação. O que eu vejo as pessoas normalmente comerem, para mim, é prejudicial e perigoso. Chego a pensar que todos os cozinheiros do mundo estão conspirando contra nós. Toque minha mão. Estava frio. Sim, minha mão está fria, porque até mesmo o fluxo sanguíneo pode ser controlado em muitos processos dentro de nós. Você está amedrontada, jovem? É uma história que Mark Twain escreveu, O Misterioso Estranho, aquele maravilhoso livro inspirado em você. O Sr. Twain gosta de brincar. Quando criança, fui curado uma vez lendo seus livros. Uma vez nos encontramos e ele estava bem emocionado. Nós nos tornamos amigos e ele frequentava aqui o laboratório. Uma vez mostrei para ele uma máquina que, através de vibrações, provocava um sentimento de bem-estar e segurança. Era uma destas invenções de entretenimento que às vezes eu gosto de fazer. Tudo isso é importante, mas para tudo isso também são necessárias visualizações, atenção. Muitas vezes mencionou o poder da visualização. Eu sempre engrandeço a visualização, porque ela faz parte de tudo que eu inventei. As minhas invenções são reais diante dos meus olhos. Na maioria das minhas invenções, as correções foram feitas por conta das visualizações. Eu defino assim: através da visualização, mentalmente eu resolvo equações matemáticas complexas. Minha visão e minha audição são perfeitas. Eu consigo ouvir um trovão a 150 milhas de distância. Inclusive vejo cores nos céus que outras pessoas não conseguem ver. Este alargamento da visão e da audição eu tive quando era uma criança. Mais tarde desenvolvi conscientemente. Na juventude, você várias vezes esteve gravemente doente. Foi uma exigência de adaptação? Sim. Muitas vezes é o resultado de uma falta de exaustão ou força vital. Mas em outras vezes é purificação da mente e do corpo, das toxinas acumuladas. É necessário que um homem adoeça de vez em quando. A fonte da maioria das doenças está no espírito. E assim, é claro, o espírito pode curar a maioria das doenças. Mas é claro, ainda existe o 7º nível de ajuste. Qual é o 7º ajuste, Sr. Tesla? O conhecimento de como a energia mental e vital se transforma no que desejamos e controlamos todos os sentimentos. Para os hindus é yoga. Para eles, este conhecimento pode ser aprendido ao longo dos anos ou é adquirido por nascimento. Aprendi que a mulher é capaz de roubar a nossa energia. Eu sempre soube disso e sempre estive alerta. Assim eu criei o que eu preciso, uma máquina pensativa e espiritual. O 9º ajuste, Sr. Tesla. Fazer tudo ou qualquer coisa, a qualquer momento, que for possível, para não esquecermos que temos esta oportunidade enquanto estamos na Terra. Qual é a 10ª adaptação? Esta é muito importante. Por favor, escreva assim: o Sr. Tesla é brincalhão. A sua vida inteira foi brincar e ele gosta. Sr. Tesla, fale sobre suas descobertas e seu trabalho. Sim, minha querida jovem. Eu sempre amei muito brincar com eletricidade. Os relâmpagos são fontes de energias exuberantes. E por isso, para mim, são os brinquedos mais bonitos que eu pude encontrar. Parecem que são tragos por anjos para a Terra.
Então você pode escrever isso. Os anjos estão acima de nós. Eles se reúnem em Nova York, usam ternos, usam chapéus, usam luvas de algodão branco. São eles que preparam relâmpagos, incêndios e terremotos para as pessoas que estão em Nova York. Gostaríamos de ouvir qual é a sua filosofia. A vida é um ritmo que deve ser compreendido. Eu sinto o ritmo e tento trabalhar baseado neles. Esta análise me dá todo o conhecimento que hoje eu tenho. Nós temos dois olhos, um é terreno e o outro é espiritual. Temos que trazer esses dois olhos para um. A existência vive em todas as suas manifestações. É como o instinto de um animal. E não está limitado apenas a animais e homens, mas também às plantas. E se nós usarmos o nosso olho espiritual, entenderemos seu idioma, sua mensagem. Nossos olhos e ouvidos devem estar em sintonias com os deles. Seu jeito de falar me lembra filosofias antigas, como budismo e taoísmo. Sim, porque os pensamentos direcionados corretamente no passado foram tidos como religiosos. Mas no meu sentimento, as experiências têm apenas uma substância e apenas uma energia suprema. E elas são manifestações propensas de vida. E o melhor disso é que uma descoberta sempre revela outra. Existem alguns que se escondem e estão em torno de nós. Mas para eles nós somos cegos e surdos. Uma pergunta que pode ser definida no início desta conversa. O que é eletricidade para você, prezado Sr. Tesla? A eletricidade é tudo. A primeira delas foi a luz, e dela surgiram todas as formas que são conhecidas por nós. O preto é o verdadeiro rosto da luz, só que não vemos isso. Em suas partículas encontram-se energia leve, térmica, nuclear, radiação, química, mecânica e uma energia não identificada. Sr. Tesla, você é aficionado por eletricidade. Eu sou eletricidade. Ou, se preferir, eu sou eletricidade na forma humana. Você também, senhorita Smith, é eletricidade. Mas você não sabe disso. É por isso que permitiu que a eletricidade de 1 milhão de volts passasse através do seu corpo? Imagine você, um jardineiro, ser atacado por folhas. Isto é inconcebível. O corpo e o cérebro do homem são feitos por uma grande quantidade de energia. A maioria da eletricidade não está fora, mas em mim. Sim, o humano está cheio de energia, incluindo em sua alma. O pessoal do seu laboratório fala sobre flashes de luz, chamas e relâmpagos que ocorrem se você estiver com raiva ou em algum tipo de risco. É verdade. É a descarga psíquica. É um aviso para estar alerta. A luz sempre está do meu lado. Você sabe como descobri o campo magnético rotativo e também o motor de indução? Isso foi quando eu tinha 26 anos. Em uma noite de verão em Budapeste, após um dia ensolarado, eu percebi que isso era possível. Pessoas do hotel me disseram que no momento do relâmpago, você se isola no quarto e conversa consigo mesmo. Eu converso com relâmpagos e trovões. Com os relâmpagos? Qual idioma, Sr. Tesla? Principalmente na minha língua nativa. Os sons dos relâmpagos são palavras e eu as conheço. Nossos ouvintes ficariam muito gratos se você interpretasse. O som não existe apenas no trovão ou no relâmpago, mas ele está também em transformações no brilho e na cor. Uma cor pode ser ouvida. A linguagem é das palavras, o que significa que é dos sons e das cores. Todos os trovões e raios são diferentes, e eu dou nome a cada um deles. Existem relâmpagos e trovões que são muito mais brilhantes e poderosos. Eles, de vez em quando, voltam, e eu os reconheço entre os milhares. Para você, ciência e poesia é o mesmo? Ciência e poesia são dois olhos de uma pessoa. William Blake foi ensinado que o universo nasceu da imaginação, que ele se mantém e que ele existirá até quando houver um último homem na Terra. Então, o poema é energia criativa, idêntica à energia da luz.
A imaginação é mais real para você do que a própria vida? A imaginação dá luz à vida. Eu a uso como alimento para a minha ansiedade. Aprendi a controlar as visões, emoções, sonhos. Você disse que sou, como todo ser, a luz. Isso me lisonjeia, mas confesso que não entendo bem. E por que você precisaria entender, senhorita Smith? Basta crer nisso. O segredo reside no fato de que as partículas de luz restaurem seu estado original. Esta é a ressurreição. Prefiro chamar isso de volte para uma energia anterior. Nós ouvimos uma certa vez de um homem: eu não busco a minha própria causa, mas a causa comum a todos. Eu acredito que minhas descobertas também têm o mesmo sentido na vida das pessoas. Você acha que esse tempo pode ser abolido? Creio que não, porque a grande característica da energia é que ela pode ser transformada. Ela está em transformação perpétua. E eu creio que o homem, de fato, pode preservar a consciência após a sua vida terrena. Em cada canto da existência existe um tanto de energia, e a imortalidade é uma delas. Essa energia está fora do homem, esperando por ele. Isso pode ser alcançado desde que não haja um problema. Qual é o problema? Como seus olhos se iluminaram, o que eu queria saber de você é o que acontece quando uma flor murcha e cai na terra. A energia dela se acaba? Também a semente, se não cair na terra, ela não floresce. Mas, Sr. Tesla, você crer que isso é necessário está incluído na Constituição do mundo? Sim, todo homem deve entender que a vida é um presente que lhe foi dado. E por conta de ser um presente, ela deverá ser preservada. E o que acontecerá então? O Criador vai sorrir e dizer: deitará, mas não dormirá. Isso não é contrário à dor cósmica que tantas vezes você menciona em seus escritos? E o que é a dor cósmica? Não tem a ver com dor cósmica, porque nós estamos na Terra. E aqui nós temos doenças, sofrimentos, maldade, miséria, guerras e tudo mais o que torna a vida humana uma condução absurda e horrível. Esses problemas não têm como ser completamente curados, mas certamente conhecê-la a torna menos complicada e também menos perigosa. Muito obrigado, Sr. Tesla. A sabedoria de Cleópatra VII foi esquecida por séculos. No entanto, parece lógico que, se ela não fosse bem educada, teria sido morta pelos romanos. Em um mundo cheio de pessoas poderosas que queriam vê-la morta, Cleópatra foi capaz de enganar a todos. Cleópatra VII não é apenas uma pessoa famosa na história, ela também é o ícone de uma cultura rica e poderosa. Ela geralmente era retratada como uma amante de grandes homens, mas a verdade era diferente. Cleópatra VII poderia ser considerada uma das maiores intelectuais de sua época. Se alguém acreditasse que uma mulher só poderia alcançar uma posição tão importante no mundo antigo com base apenas em sua beleza, não poderia estar mais enganado. Desde o início das civilizações mais antigas, as mulheres foram capazes de se tornar governantes independentes, mas aquelas que permaneceram no trono por mais tempo, tiveram que aprender habilidades específicas para alcançá-lo. Desde o início, a vida de Cleópatra não foi fácil. Ela nasceu em 69 a.C., filha do faraó Ptolomeu VII, durante um período muito difícil da história do Egito. Seu pai talvez fosse um sonhador inteligente, mas não tinha as habilidades para ser um rei de sucesso. Aqueles tempos no Egito já eram dominados pelos romanos e parecia que não haveria mais grandes governantes egípcios. No entanto, o que vamos mostrar para você neste vídeo é que Cleópatra mudou a história. Meu nome é Fábio Luciano, e sejam todos muito bem-vindos ao canal Incrível História. O poderoso reinado de Cleópatra. Muitas governantes por pouco tempo assumiram o trono devido à morte do pai, marido ou irmão. No entanto, essas mulheres geralmente governaram por um período muito curto, e frequentemente enfrentaram um fim trágico. No caso de Cleópatra, ela foi elevada ao status de deusa divina,
e permaneceu no nível dos faraós por muitos anos. Seus corregentes, irmãos e um filho, não tinham grande poder fora do Egito, então Cleópatra assumiu a responsabilidade pelas relações exteriores desde o início de seu reinado. Além disso, ela expandiu seu poder a níveis ainda maiores. A maior parte do conhecimento sobre Cleópatra vem de escritores romanos, que seguiram as expectativas do imperador e não escreveram muito sobre seu lado positivo. Ela geralmente era descrita como uma mulher que construiu sua carreira na cama de homens poderosos. No famoso livro Decamerão do mestre italiano da literatura medieval Giovanni Boccaccio, ela foi apresentada como uma alegoria do pecado. A história de Cleópatra usando seu erotismo e talentos sexuais para melhorar a situação política do Egito continuou forte ao longo dos séculos. No entanto, se fosse verdade, ela seria morta ou destronada mais rápido do que se tornou amante de Júlio César. Então, como aconteceu que Cleópatra se tornou o último grande governante do Egito? Qual era a sua força? O filósofo e historiador grego Plutarco deu a seguinte descrição sobre Cleópatra. Pois sua beleza, como nos dizem, não era em si de todo incomparável, nem era capaz de atingir quem a via, mas conversar com ela tinha um encanto irresistível, e sua presença, combinada com a persuasão de seu discurso e o caráter de alguma forma difundido em seu comportamento para com os outros, tinha algo de estimulante. Havia doçura também nos tons de sua voz, e sua língua, como um instrumento de muitas cordas, ela poderia facilmente usar qualquer idioma que quisesse. A mente brilhante da rainha egípcia. Cleópatra, no início de sua carreira política, não falava latim. Porém, é possível que com o tempo ela tenha começado a aprender. Cleópatra conhecia a antiga língua egípcia. Ela aprendeu a ler hieróglifos, que era exclusivo de sua dinastia. Além disso, ela sabia grego e as línguas dos patos do nordeste do Irã, falava aramaico, a língua dos medos, sírios, etíopes e árabes. Com esse conhecimento, todos os livros de seu mundo foram abertos para ela. Além de línguas, ela estudou geografia, história, astronomia, diplomacia internacional, matemática, alquimia, medicina, zoologia, economia e muito mais. Ela tentou obter todo o conhecimento do mundo. É sabido que Cleópatra VII passou muito tempo em uma espécie de antigo laboratório. Ela escreveu pelo menos alguns trabalhos relacionados a ervas e cosmetologia. Infelizmente, todos os livros dela foram perdidos no incêndio de 391 d.C., quando a grande biblioteca de Alexandria foi destruída. Já que falamos sobre a Biblioteca de Alexandria, temos um vídeo aqui no canal que conta com detalhes a fascinante história desta maravilhosa biblioteca. Pois bem, o famoso médico Galen estudou suas obras e conseguiu reescrever algumas receitas criadas por ela. Um dos remédios que também sugeria aos seus pacientes era um creme especial, que ajudava os homens a recuperar os cabelos. Seus livros também continham dicas de beleza, mas nenhuma delas sobreviveu. Cleópatra estava interessada em curar com ervas. Devido às suas habilidades linguísticas, ela podia ler papiros, que agora estão perdidos. Seu impacto nas ciências e na medicina era bem conhecido desde os primeiros séculos do cristianismo. Cleópatra e Júlio César. Enquanto César e Cleópatra são lembrados como poderosos com laços afetivos, em contrapartida Cleópatra e Otaviano estão entre os inimigos mais famosos da história antiga. Ambas inextricavelmente ligadas a César. Cleópatra era amante de Júlio César, enquanto Otaviano era seu filho adotivo, e eles criaram capítulos monumentais na história do Antigo Egito e de Roma. Durante séculos, as pessoas fizeram a mesma pergunta. O que teria acontecido se Cleópatra e Otaviano tivessem se tornado aliados em vez de adversários? Cleópatra VII foi a última rainha do Egito e descendia da dinastia criada por Ptolomeu Sóter I. Após 3 séculos de governo ptolomaico, ela esperava acabar com o estado de empobrecimento do Egito. Para atingir seus objetivos, ela decidiu conectar sua dinastia com o maior homem de seu tempo, que era Júlio César. O caso entre César e Cleópatra, principalmente o início de seu romance, se tornou um dos mais famosos do mundo. De acordo com a fofoca romana, Júlio César estava sob o feitiço de Cleópatra. Por isso, os senadores de Roma cochicharam que a rainha do Egito deve ter sido uma feiticeira, pois exerceu forte influência nos pensamentos do famoso romano.
A história deles começou quando Cleópatra tinha 21 anos. César já tinha 52 anos e estava bem avançado em sua vida política. César e Cleópatra logo se tornaram amantes, mas também criaram um relacionamento baseado em interesses e paixões comuns. Cleópatra era altamente educada. Ela falava pelo menos 8 línguas, como já falamos antes, e era versada em muitas ciências. Ela não era uma beleza clássica, mas sua voz soava como uma lira, e ela era cheia de charme. Como resultado desse romance, em 47 a.C., Cleópatra deu à luz a seu filho Ptolomeu César. Seu apelido era Cesário, que significa Pequeno César. Cleópatra visitou Roma com seu filho no verão de 46 a.C., e ela residia na luxuosa casa de César fora de Roma. Oficialmente, era porque ela era uma chefe de estado estrangeira, e portanto, não podia ficar dentro de Roma, mas na verdade era uma situação muito confortável para o casal ter um pouco de privacidade. O romance deles foi um grande escândalo em Roma porque César já era casado com Calpurnia Pisonis. Embora o casamento com Calpurnia fosse político, os romanos estavam incomodados com o comportamento de seu líder. Naquele tempo, César ergueu uma estátua de ouro de Cleópatra apresentada como Ísis, e a localizou no templo de Vênus Genetrix, no Fórum de Júlio. Esse ato provou para a sociedade romana que Cleópatra era muito mais do que apenas uma amante. Ela era uma companheira de vida e a mulher ao lado de Júlio César. Foi também um momento em que o amado filho adotivo de César, Otaviano, começou a se preocupar com seu futuro. Segundo o famoso orador e filósofo Cícero, os romanos odiavam a rainha estrangeira. Sua presença parecia tão perigosa que a elite nobre, temerosa por sua posição política, decidiu assassinar César em 15 de março de 44 a.C. Cleópatra ainda estava em Roma na época. Então te pergunto, César morreu por causa de sua atenção a Cleópatra? Talvez não, mas o caso com uma mulher que incitou o medo em muitos romanos poderia ter tornado a decisão de assassinarem César mais fácil. A luta pelo poder entre Cleópatra e Otaviano. O verdadeiro motivo do conflito entre Cleópatra e Otaviano era o jovem Ptolomeu César e as ambições de sua mãe. Após o assassinato de César, Cleópatra voltou ao Egito, envenenando seu irmão Ptolomeu XIV e tornando Cesarion seu corregente sucessor. Cleópatra acreditava erroneamente que o único sucessor de César ao trono do Império Romano era seu filho. Ela não desejava aceitar que Otaviano, como filho adotivo de César, tivesse o direito de assumir o controle do Império Romano. Otaviano, por outro lado, sentia-se a única pessoa que poderia legitimamente substituir César. Quando seu pai adotivo morreu, Otaviano estava estudando e fazendo treinamento militar na Ilíria. Mas quando ele descobriu o que aconteceu, ele rapidamente voltou para Roma. Ao chegar lá, ele descobriu o cônsul Marco Antônio, amigo de César, tentando punir os assassinos. Devido ao seu relacionamento próximo com César, Marco Antônio agora parecia ser a ameaça mais forte à reivindicação de poder de Otaviano. E o conflito entre eles começou logo após o funeral de César. Cleópatra sabia que, se não aceitasse Otaviano como governante de Roma, não poderia pensar nele como um aliado. Assim, ela decidiu iniciar um relacionamento com Marco Antônio e derrotar Otaviano usando as mãos de seu novo amante, que era então marido de Otávia, irmã de Otaviano. A história de Antônio e Cleópatra é uma das histórias de amor mais famosas da história e continuam sendo nomes conhecidos até hoje. Quando Marco Antônio se divorciou de sua esposa e se casou oficialmente com Cleópatra, não havia como evitar o conflito com Otaviano. Para Roma, era óbvio que o casal que vivia em Alexandria queria governar todo o Império Romano. A derrota final das ambições de Cleópatra ocorreu em 31 a.C., durante a Batalha de Ácio. O fim da guerra entre Cleópatra e Otaviano. A Batalha de Ácio ocorreu no Mar Jônico, entre o sul da Itália e o oeste da Grécia, em 31 de setembro a.C. A vitória de Otaviano é vista por muitos historiadores como o verdadeiro início do Império Romano, e uma derrota retumbante para Marco Antônio e Cleópatra, com 200 de seus navios capturados ou afundados. Poucas evidências permanecem com detalhes do que aconteceu a seguir. No rescaldo da batalha, muitas fontes afirmam que Ptolomeu César,
foi assassinado em Alexandria em 30 a.C. Disse que Marco Antônio cometeu suicídio ao receber a notícia falsa de que Cleópatra havia cometido suicídio. Disse que Cleópatra teve permissão para embalsamar Antônio em sua tumba, mas muitos relatos afirmam que ela mais tarde cometeu suicídio por picada de cobra para evitar a humilhação de ser exibida em triunfo por Roma. A história do triunfo de Otaviano sobre Cleópatra parece completa à primeira vista, mas se olharmos mais de perto, parece que algo está faltando. Quando Cleópatra e seu filho morreram, a guerra acabou, e agora o competidor mais poderoso e impressionante de Otaviano merecia um funeral e uma homenagem. Ele ordenou uma celebração digna da rainha e aceitou todas as tradições egípcias para isso. Devido às suas ordens, nenhum dos monumentos de Cleópatra foi destruído no Egito. Os romanos ficaram muito surpresos com essas decisões. No entanto, é possível que Otaviano acreditasse que teria sido muito melhor para ele ter Cleópatra ao seu lado do que contra ele, mesmo após a morte dela. Cleópatra temia que Otaviano matasse todos os seus filhos, afinal, ela era mãe de 5 filhos. O testemunho de sabedoria. Quando Cleópatra morreu em 30 a.C., ela deixou seu maior legado no intelecto de sua filha, Cleópatra Selene. Essa jovem estava bem preparada para sua vida futura. Sua mãe deu-lhe aulas e orientação, o que lhe proporcionou uma posição forte no coração de Otaviano, o fundador do Império Romano. Ele teve o cuidado de arranjar um bom casamento para ela, então ela se tornou a esposa de talvez um dos maiores intelectuais entre os príncipes herdeiros do Mediterrâneo, no século I a.C. Ela se casou com o futuro rei Juba II, da Mauritânia, que permitiu que sua esposa cultivasse a memória de sua grande mãe. Teria sido a morte dramática de Cleópatra realmente um suicídio? De acordo com relatos históricos aceitos, Cleópatra, o último faraó ativo do Antigo Egito que governou após a morte de Alexandre o Grande durante o período helenístico, cometeu suicídio segurando uma cobra em seu corpo e permitindo que ela a mordesse, a matando com seu veneno. As memórias da vida de Cleópatra desapareceram à medida que monumentos e palácios caíram em ruínas ao longo dos milênios. Mas a questão ainda permanece. Ela realmente cometeu suicídio ou havia algo mais sinistro envolvido? Cleópatra nasceu em 69 a.C. e viveu e morreu em Alexandria. Ela era um membro da realeza grega macedônia, e sua família governou o Egito por mais de 3 séculos. Embora não houvesse histórico de suicídio em sua família, houve casos de assassinato em todas as direções. Cleópatra é descrita como fogosa e obstinada, e devemos nos perguntar se ela realmente teria desistido e acabado com tudo. Estudiosos fizeram um experimento mental para testar a plausibilidade de uma hipótese, e vários desses estudos foram elaborados para examinar os supostos fatos em torno da morte de Cleópatra. Sabe-se que o mausoléu de Cleópatra ficava perto de um palácio onde Otaviano vivia em Alexandria, no Egito. Segundo a história, Cleópatra estava em seu mausoléu quando escreveu uma nota de suicídio, que foi dada a um guarda e entregue a Otaviano. Aparentemente, logo depois disso, ela segurou uma cobra, conhecida como áspide, contra o peito e foi mordida e morta. Mas será que isso é plausível? Parece que não. O guarda, que supostamente não sabia do conteúdo do bilhete, teria levado apenas alguns minutos para caminhar várias centenas de metros para entregar o bilhete a Otaviano e depois alguns minutos para retornar, mas, em termos médicos, foi sugerido que teria demorado algumas horas para que o veneno de cobra matasse Cleópatra, se é que matou. Especialistas disseram que, em média, apenas 50% do veneno de áspide é injetado em uma mordida, sugerindo que ela teria uma grande chance de sobreviver com tal mordida. Uma informação que tende a fazer algumas pessoas pensarem que Cleópatra cometeu suicídio, embora errônea, está no arquivo do templo. No templo há uma escultura de Ísis cercada por uma cobra, e Cleópatra era considerada a reencarnação viva de Ísis, sugerindo que seu destino estava entrelaçado com a cobra. Uma sugestão é que Otaviano assassinou Cleópatra como parte de seu plano para assumir o império. Otaviano tinha controle sobre o Império Romano Ocidental, enquanto Marco Antônio tinha controle sobre o leste. Como Otaviano queria controlar todo o império, ele usou Cleópatra como peão e declarou guerra. Certamente Otaviano sentiu que poderia capturar Cleópatra e humilhá-la. Essa informação vem das próprias memórias de Otaviano, portanto, sua exatidão também deve ser questionada.
Na época, o filho de Cleópatra, Cesário, era visto como uma ameaça a Roma por Otaviano, como já havíamos dito mais tarde. Vários dias antes de Otaviano chegar a Alexandria, Cleópatra enviou Cesário à Etiópia para sua própria proteção. No entanto, Cesário foi encontrado e assassinado. Alguns estudiosos sugerem que foi Otaviano quem enviou seus guardas para assassinar Cleópatra, depois que ele matou seu filho, permitindo-lhe assumir o controle do império. Na verdade, o corpo de Cleópatra foi encontrado ao lado de duas de suas criadas, sugerindo que foi um jogo sujo, e não suicídio. Estudos mais recentes sugerem que Cleópatra morreu por causa de um coquetel de drogas e não de uma picada de cobra. De acordo com Christoph Schäfer, historiador alemão e professor da Universidade de Trier, papiros antigos mostram que os egípcios sabiam sobre venenos, e um papiro diz que Cleópatra realmente os testou. Schäfer acredita que ela escolheu um coquetel venenoso feito de ópio, aconitum e cicuta. Embora tal veneno também possa ter sido administrado por outra pessoa, e não por suas próprias mãos. Neste momento, parece que a morte de Cleópatra não pode ser resolvida, pois apenas informações anedóticas permanecem sobre suas horas finais. No entanto, certamente há razão suficiente para questionar se a versão aceita de sua morte descreve com precisão os eventos que ocorreram há quase 2 milênios atrás. Em busca da tumba perdida de Cleópatra e Antônio. De acordo com Plutarco, Cleópatra preferia morrer no Egito a ser levada viva para Roma, pois ela não suportava a ideia de ser separada de Antônio. A seguir veremos que Plutarco relata parte do discurso que ela teria feito antes de seu suicídio. Pois embora nada na vida pudesse nos separar um do outro, na morte é provável que mudemos de lugar. Tu, o romano, jaz enterrado aqui, enquanto eu, a infeliz mulher, estou na Itália e recebo apenas uma parte do teu país como minha porção. Entre tantas buscas para descobrir o local de descanso de Cleópatra e Antônio, existe uma descoberta mais recente que pode nos dar uma pista. Taposiris Magna era apenas mais um sítio arqueológico no Egito, até que surgiu um boato de que a tumba da famosa rainha Cleópatra e seu amante Marco Antônio pode estar lá. Este local aumenta e diminui de interesse público a cada poucos anos, mas agora um novo documentário, The Hunt for Cleopatra's Tomb, o trouxe de volta à luz mais uma vez. Existem algumas novas descobertas interessantes no local, incluindo algumas múmias revestidas de folha de ouro. Cleópatra e Marco Antônio foram derrotados por Otaviano na Batalha de Alexandria em 30 a.C. Sua morte, seja por suicídio ou assassinato, colocou em movimento um dos maiores mistérios arqueológicos, a busca por seu túmulo perdido. Fontes históricas afirmam que Otaviano ficou impressionado com o governante egípcio e então ele permitiu que ela fosse enterrada com seu amante. A localização de sua tumba nunca foi encontrada, mas há uma crença persistente de que as múmias de Cleópatra e Antônio podem ter acabado em um local não muito longe de Alexandria. Embora se diga que cobriram apenas cerca de 5% do local até o momento, os arqueólogos começaram a explorar seriamente a terra dentro e ao redor do templo de Taposiris Magna em 1998. Essas escavações redescobriram partes importantes da cidade e alguns artefatos incríveis. A maioria dos escavadores desenterrou artefatos egípcios antigos, mas também descobriram moedas e outras pequenas peças deixadas pelos bizantinos e romanos. Nos últimos 14 anos, a doutora Kathleen Martinez chefiou as escavações no local. As descobertas feitas durante esse tempo a deixam cada vez mais certa de que está perto da tumba perdida de Cleópatra. Os laços propostos pela famosa rainha do Antigo Egito com o local trouxeram a buzir as manchetes internacionais, à medida que novas e intrigantes descobertas e documentários são feitos sobre o local a cada poucos anos. Houve muitas descobertas notáveis durante as escavações. Por exemplo, em 2010, uma enorme estátua de granito sem cabeça de um rei ptolomaico foi desenterrada. O Dr. Zahi Havas acredita que provavelmente pertenceu a Ptolomeu IV, e foi dedicado ao deus Osíris, enfatizando a ligação entre o local antigo e o conhecido deus egípcio antigo. O Dr. Havas demonstrou algum interesse no local e até liderou uma expedição por conta própria, descobrindo 27 tumbas com sua equipe de escavação. Cerca de 20 das tumbas eram abobadadas, parte acima do solo e parte embaixo. As outras 7 tumbas continham escadas que levavam a câmaras mortuárias muito simples e não decoradas.
Atrás do templo, uma enorme necrópole greco-romana foi descoberta. As múmias que ali foram enterradas tinham o rosto voltado para o templo, o que pode ser uma pista de que este local poderia conter um túmulo mais significativo. Logo surgiram rumores de que a câmara mortuária desaparecida pode pertencer a Cleópatra. Talvez haja até duas pessoas importantes, se a afirmação de Plutarco for verdadeira de que Otaviano permitiu que o casal fosse enterrado junto depois de se suicidar em 30 a.C. O foco principal de muitos dos artigos que aparecem para o novo documentário está focado em duas das múmias mais interessantes que foram encontradas recentemente no sítio. O Guardian, por exemplo, sugere que se tratava de indivíduos de alto status que viveram na época de Cleópatra. O Dr. Glenn Godenho, professor sênior de egiptologia na Universidade de Liverpool, descreveu a descoberta das múmias cobertas de folhas de ouro como espetacular. Ele também confirmou que estar coberto de folha de ouro mostra que eles teriam sido membros importantes da sociedade. O documentário revela o momento em que a câmara mortuária com essas múmias foi aberta pela primeira vez, e Martinez olhou por um pequeno orifício e exclamou: "Ai meu Deus, são duas múmias, veja esta maravilha!" Eles podem ser especiais, mas provavelmente não são as múmias de Antônio e Cleópatra. Como disse o Dr. Godenho, a tumba dos amantes perdidos deveria ser um evento muito mais grandioso do que a câmara não decorada em que as duas múmias danificadas pela água foram encontradas. Ele disse ao meio online o seguinte: "Embora não saibamos como eram os túmulos dos governantes ptolomaicos porque nenhum deles foi identificado com firmeza ainda, é realmente improvável que eles sejam indefinidos e indistinguíveis dos sepultamentos de seus súditos. As múmias foram radiografadas e há uma sugestão de que podem ser sacerdotes. Eles são homens e mulheres e um deles tinha um escaravelho, um símbolo do renascimento, pintado em folha de ouro em seus restos mortais. Abu San, também conhecido pelo nome romano como Taposiris Magna, está localizado a 45 quilômetros de Alexandria. Os antigos egípcios o chamavam de Peruziri, que significa morada de Osíris. Esse nome vem de um templo ao deus que foi construído no local, para honrar uma antiga crença egípcia de que Ísis encontrou uma das partes do corpo de Osíris neste local, após ele ter sido desmembrado por seu irmão Sete. Este sítio arqueológico também é conhecido como o local dos reis esquecidos da Quinta Dinastia, devido ao número de tumbas e pirâmides que foram ligadas aos faraós daquele período. Uma coleção de barcos do Reino Antigo também foi descoberta no local. Pode ter havido uma cidade no local desde os tempos pré-dinásticos e serviu como um importante porto por um longo período de sua história. Um antigo lagar e uma ponte foram encontrados no local e também tinha um farol no período ptolomaico. O farol Taposiris Magna foi usado como base para reconstruções do Faros de Alexandria, mais famoso, já que os estudiosos acreditam que ele pode ter sido construído como uma réplica em escala reduzida. O foco de interesse dos arqueólogos que ligam o local a Cleópatra e Antônio é o templo de Osíris construído durante o reinado de Ptolomeu II. Isso se deve principalmente à crença do Dr. Martinez de que o templo de Osíris esconde a tumba de Cleópatra e Marco Antônio. Martinez fez a associação entre o local e a tumba perdida de Antônio e Cleópatra combinando algumas das seguintes peças de evidência: um busto de Cleópatra, 22 moedas com sua imagem, amuletos, uma estátua sem cabeça datada do reinado de Cleópatra, e uma máscara representando um homem com uma covinha no queixo, que alguns suspeitam ser Marco Antônio. Como disse Martinez na citação a seguir, a forte evidência de que Taposiris Magna era um local crucial para Cleópatra é representada por muitas representações da rainha, entre elas as estátuas de Ísis, moedas e estelas com inscrições, entre outros objetos. Embora o Dr. Glenn Godenho seja o apresentador do próximo documentário do Reino Unido, ele parece desconfiado da ideia de que a tumba de Cleópatra esteja localizada em Taposiris Magna. No mínimo, ele tem certeza de que essas duas múmias que estão nas manchetes não são os restos mortais dos amantes. Como ele disse ao meio online. Acrescente a isso o fato de que a maioria considera a tumba de Cleópatra e de Marco Antônio nas proximidades de Alexandria, e não aqui em Taposiris Magna. E todas as evidências apontam para que essas não sejam múmias reais. Assim, a busca pelo túmulo de Cleópatra continua. É um mistério histórico que perdurou por quase 2 milênios e não mostra sinais claros de ser resolvido em um futuro próximo. Embora possamos sempre esperar que algum achado surpreendente possa mudar tudo isso,
Há mais de 2.500 anos atrás, o Egito tinha um enorme labirinto. E nas palavras de um dos antigos historiadores gregos que o viram, é citado: estes labirintos ofuscaram até mesmo as pirâmides. Por milhares de anos, o grande labirinto do Antigo Egito permanece uma lenda para nós, mas nos últimos anos os arqueólogos podem estar descobrindo a história perdida, os curiosos restos de sua verdadeira existência. Fique conosco e descubra com os relatos antigos e os relatos modernos o que foi descoberto sobre estes misteriosos labirintos. Meu nome é Fábio Luciano. E sejam todos muito bem-vindos ao canal Incrível História. O grande labirinto do Antigo Egito era um enorme edifício de 2 andares. Dentro dele estavam 3.000 quartos diferentes, todos conectados através de um labirinto de passagens, tão complexo que ninguém poderia encontrar o seu caminho sem um guia. Abaixo dele estava um nível subterrâneo que servia como um túmulo para reis, e acima dele estava um telhado maciço feito de uma laje de pedra gigante. Inúmeros escritores antigos o descreveram em primeira mão, mas 2.500 anos depois, ainda não temos certeza de onde está. A evidência mais próxima que conseguimos encontrar é uma enorme superfície rochosa de 90 metros de largura que alguns pesquisadores acham que já foi a base do labirinto perdido. No entanto, os andares superiores do edifício foram completamente perdidos ao longo das gerações. Até hoje, nunca ninguém o desenterrou e nunca entrou. Até alguém entrar no labirinto, não podemos ter certeza se realmente encontramos uma das maiores maravilhas arqueológicas. Aos olhos do geógrafo e historiador grego Heródoto, como em muitos olhos gregos, o Egito era uma terra que nunca deixa de surpreender e inspirar admiração. Era uma terra de costumes estranhos, plantas e animais estranhos, bem como geografia excêntrica, mas talvez acima de tudo era uma terra de grandes realizações arquitetônicas. Heródoto testemunhou em primeira mão muitas maravilhas egípcias, incluindo o labirinto perdido, e as descreveu com precisão. Por volta de 5 a.C., em seu segundo livro de história, Heródoto escreveu o seguinte sobre o labirinto. Eu realmente vi isso, um trabalho que não pode ser descrito em palavras. Porque se alguém ligasse os povos gregos e apresentasse seus povos, olhariam mais baixos no esforço e nas despesas deste labirinto. Mesmo as pirâmides estão além das palavras, e cada uma é igual a muitos trabalhos grandes dos gregos. Entretanto, o labirinto levanta-se mesmo nas pirâmides. Tem 12 pátios, 6 em uma fileira que enfrenta o norte, e 6 ao sul, as portas de uma área, oposto às portas do outro. No interior, o edifício tem 2 andares de altura, e contém 3.000 quartos, dos quais metade são subterrâneos, e a outra metade está diretamente acima deles. Eles me levaram através dos quartos no último andar, então o que eu vou dizer sobre eles é a minha observação, mas no subterrâneo eu só posso dizer de um relatório. Os egípcios no comando se recusaram a me deixar vê-los, porque eles contêm os túmulos de reis que construíram o labirinto, e também os túmulos dos crocodilos sagrados. Os quartos superiores, por outro lado, eu vi, e é difícil de acreditar que eles são o trabalho dos homens, as passagens confusas e complexas de quarto para quarto, e quintal para quintal, foram para mim uma maravilha sem fim quando nos mudamos de quintal para quarto, de quartos para galerias, e de galerias para mais quartos e de lá para mais pátios. O telhado de cada quarto, quintal e galeria é como paredes de pedra. As paredes são cobertas com imagens esculpidas, e cada quintal é lindamente construído em mármore branco e rodeado por uma varanda. Durante muito tempo a verdadeira localização do grande labirinto permanece desconhecida. Desde que Heródoto visitou o lendário labirinto do Egito, há quase 2.500 anos, a estrutura se dissipou nas brumas do tempo. Em 1888, o professor Flinders Petrie pode ter localizado o labirinto egípcio em Avara. Os restos dos elementos originais restantes permitem determinar o tamanho e a direção da estrutura. O labirinto tinha cerca de 304 metros de comprimento e 244 metros de largura. Em outras palavras, era grande o suficiente para acomodar os grandes templos de Karnak e Luxor juntos. Amenemhat III
Foi o último governante poderoso da 12ª dinastia, e acredita-se que a pirâmide construída em Uvara, no século XIX a.C., foi mais tarde construída a partir da chamada Pirâmide Negra, que foi construída pelo mesmo governante em Dashur. Esta é uma das 5 pirâmides que sobreviveram das 11 pirâmides originais em Dashur. Originalmente chamada de Amenemhotep a Poderosa, a pirâmide foi nomeada de a Pirâmide Negra, por causa de sua aparência escura. No entanto, o faraó Amenemhotep III não foi enterrado na Pirâmide Negra. Acredita-se que a pirâmide que está no sítio arqueológico Uvara do Antigo Egito, ao sul do sítio arqueológico de Crocodilópolis, era o último lugar de descanso de Amenemhotep III. O túmulo inteiro de Neferuptah, a filha de Amenemhotep III, é encontrado também em Uvara. Este túmulo é aproximadamente 2 quilômetros ao sul da Pirâmide do Rei. Provavelmente perto da pirâmide de Amenemhotep III estava o labirinto, e há uma crença de que o enorme templo funerário que originalmente ficava próximo a esta pirâmide era a base da estrutura inteira, com as galerias e os pátios chamados por Heródoto de labirinto, que também foi mencionado pelo historiador, geógrafo e filósofo grego Estrabão, e Diodorus Sículos, o historiador grego. Mas, para que teria sido construído este grande labirinto? As poucas pistas que temos indicam que o labirinto foi originalmente usado pelos egípcios para fins diferentes. Sabemos que serviu como o templo da morte do faraó Amenemhotep III, o lugar na terra onde os egípcios sacrificariam ofertas diárias para o espírito de Amenemhotep III para toda a eternidade, para garantir a sua prosperidade na vida após a morte. O labirinto foi provavelmente também usado como um lugar de ritual e local de reunião para os governantes eleitos, ou também para as divisões políticas egípcias, e também pode ter sido usado como um palácio e centro administrativo. Curiosamente, a pirâmide que fazia parte deste complexo continha seu próprio labirinto, que teria sido fantástico, esculpido em pedra e projetado para manter a múmia de Amenemhotep protegida de ladrões de túmulos. Não está claro se o templo egípcio foi descrito como um labirinto, simplesmente porque era tão vasto e tão complexo que poderia ser facilmente perdido, ou se ele foi deliberadamente projetado como um labirinto onde ele precisava encontrar o caminho certo. O antigo historiador grego Estrabão, que também afirmou ter visitado o templo, escreveu em sua biografia o seguinte: Antes das entradas, há o que você pode chamar de longas câmaras escondidas, e muitos caminhos em número que vão de um lado para o outro, torcendo e girando, de modo que ninguém pode entrar ou sair de um pátio sem um guia. O geógrafo romano Pompônio Mela, em seu livro Chorografia, descreve os templos como inúmeras trilhas, que causam muita confusão, tanto por causa de seu desenvolvimento contínuo e seu pórtico, que muitas vezes vira sua direção. O comandante do exército romano e filósofo Plínio, o Velho, em seu livro History of Nature, também descreve o labirinto como um confuso labirinto de trilhas, mas acrescenta que as pessoas que entravam no templo tinham que navegar por uma confusa variedade de rampas, pórticos, quartos e escadas, e também lidavam com o barulho assustador de trovão, e tinham que passar pelos quartos no escuro. Há um alto grau de consistência entre as várias descrições do labirinto escritas ao longo de 600 anos, do século V a.C. ao primeiro século da era cristã. Todos eles, por exemplo, descrevem um único telhado de pedra, e todas as referências têm um consenso sobre sua imensa beleza. O historiador grego Diodoro Sículo fornece uma das descrições mais coloridas. Quando alguém entra no complexo sagrado, eles encontram um santuário cercado por colunas, 40 de cada lado, e este edifício tem um único telhado de pedra, esculpida com painéis, e decorados com pinturas maravilhosas. Nele continha o monumento da terra natal de cada rei, e os templos, e vítimas sacrificadas, e todos os quais trabalharam muito habilmente sobre as mais belas pinturas que nele havia. As descrições detalhadas e consistentes do labirinto indicam que este é um lugar que existiu no passado antigo. Sem ter relíquias visíveis, a história do grande labirinto egípcio foi simplesmente considerada como uma lenda transmitida de geração em geração, até que o egiptólogo Flanders Petrie revelou suas fundações no final do século XIX, levando os especialistas a teorias de que o labirinto foi destruído durante o reinado de Ptolomeu II, que fundou a cidade vizinha de Cheder.
Mas, em 2008, os arqueólogos que trabalhavam na expedição Matarra descobriram um achado incrível, enterrado nas areias. Ao escanear partes da área da base em Uvara, eles encontraram sinais claros de salas e paredes complexas, com alguns metros de espessura, a uma profundidade considerável, abaixo da superfície. As descobertas da equipe de pesquisa confirmaram que existem características arqueológicas ao sul da pirâmide Uvara, do faraó Amenemhat III. As varreduras mostraram paredes verticais, com espessura média de alguns metros, que se conectavam a um número significativo de salas fechadas. Há alguns meses, o pesquisador, Ben Van Kervik, falou o seguinte sobre a descoberta em seu canal no YouTube chamado Uncharted X. 12 anos atrás, em 2008, uma descoberta significativa foi feita sob as areias do Egito. Não as testemunhamos há quase um século. Embora esta delegação foi realizada em plena cooperação e com aprovação do Conselho Supremo de Antiguidades, os resultados e as conclusões oficiais deste legítimo estudo científico nunca foram publicados. Ele ainda acrescentou: um local desconhecido até 12 anos atrás, a descoberta foi suprimida, e hoje o incrível potencial deste local está sendo lentamente destruído de forma irreversível, tanto pela inação por parte das autoridades, quanto pelo aumento do nível da água na área, em comparação com Gizé, ou qualquer outra. Dos outros locais bem conhecidos do Antigo Egito, não há realmente nada para ver imediatamente. Van Kervik conta como Flanders Petrie descobriu pela primeira vez a descoberta. Vários fragmentos de colunas de granito que antes eram enormes, esculpidas na forma de uma palma ou lótus, juntamente com outros pequenos fragmentos de antigas obras de pedra, permaneceram em um pequeno museu ao ar livre. O local controla os restos da pirâmide de Amenemhat III, com apenas uma estrutura interna de tijolos de lama. Ele ainda disse: no entanto, as novas evidências reunidas nos tempos modernos desafiam a conclusão de Flanders Petrie, e agora parece plausível que o que Petrie descobriu não foi a base, mas parte do teto ou telhado. Os maiores historiadores dos últimos 1000 anos visitaram e testemunharam em primeira mão o grande labirinto dos tempos antigos, mas eventualmente ele se perdeu nas areias do deserto, e sua presença física permaneceu desconhecida por mais de 2500 anos. No século XXI, descobrimos ruínas abaixo das quais parece haver um labirinto subterrâneo, tal como os autores antigos descreveram. Mas, se é o grande labirinto do Antigo Egito ainda é um mistério histórico enigmático. Estamos chegando ao fim deste vídeo. Mas não vá embora. Queremos lhe agradecer por ficar até o final, e se você gostou, e sempre tem assistido nossos vídeos e ainda não está inscrito no canal, fazemos o convite para vocês se inscreverem, pois isso nos ajuda a continuar entregando vídeos cada vez melhores para vocês. Deixe seu like no vídeo pois ele nos ajuda muito. Se quiser assistir mais vídeos nossos, acesse a nossa playlist que está aparecendo no canto direito do vídeo. Deixo aqui um grande abraço a todos. E até o próximo vídeo.